Fala, turma. Hoje, 1º de julho, Colégio Estadual Maria Emília Amaral Fontoura, turma 2001, 2002 e 2004. Hoje vamos começar um novo conteúdo, tá, de segundo bimestre. E após esse conteúdo eu vou começar a fazer várias listas de exercícios e vou passar uma atividade avaliativa para vocês. Então, concentração de uma solução. A gente falou de solubilidade. Quando eu boto, né, que as substâncias têm uma quantidade certa para dissolver numa quantidade certa de solvente. Eu te dei o exemplo do Nescau, que na lata está escrito 2 colheres de Nescau para um copo de leite. Eu te disse que na última questão lá, na nossa lista de exercícios, dava para dissolver 12 gramas de um sal em 100 gramas de água, daí ele botou 20 gramas, aqueceu, depois precipitou. Bom, quando eu boto uma quantidade de soluto em água, eu faço uma concentração. Eu transformo isso numa concentração. Olha, concentração? Como assim? Com os medicamentos. Você vai na farmácia e você compra dipirona de 500 miligramas. Você compra dipirona de 1 grama, são 1000 miligramas. Você compra um antibiótico de 250 miligramas para cada 1 ml tomado. Você encontra outros medicamentos. Então, a maioria dos medicamentos existem dosagens, e as dosagens vêm na caixa. E essas dosagens são chamadas de concentração de uma solução, tá certo? Então, eu quero preparar a mais simples de todas, que é chamada de concentração comum ou grama por litro. Por quê? É a massa de um soluto dividido pelo volume do solvente, o volume da solução. Como assim? Olha aqui. É a razão entre a massa de um soluto dividido pelo volume. Vamos dizer que eu te digo assim: calcule a concentração comum de uma solução que tem 50 gramas em 10 litros de solução. Você vai fazer o quê? 50. É grama, tá certo. E embaixo o volume, 10 litros. O volume tem que ser em litro, tá certo. 50 dividido por 10 dá 5 gramas por litro. Em cada litro vai ter 5 gramas, em 10 litros vai ter 50 gramas, tá certo? Essa é a mais simples de todas. No final da explicação tem exercícios comentados, resolvidos, que eu vou comentar. A unidade utilizada é sempre grama por litro. Essa é a mais chata. Por que é a mais chata? Porque ela utiliza mol, tá? Ela utiliza número de mols. Que o número de mol, vamos lá. Concentração molar. É o Mzão, M maiúsculo. Ou concentração em quantidade de matéria, tá? Que é mol. Ou molaridade, tudo é a mesma coisa. Pode aparecer com esses 3 nomes a questão. Calcule a molaridade da solução. Aí é calcular o Mzão. Calcule a concentração molar. É calcular o Mzão. Qual a concentração e quantidade de matéria? É o Mzão. Infelizmente, as questões que a gente trabalha, elas levam qualquer uma dessas 3 denominações. Não tem uma específica igual. Calcule a concentração comum, não tem outro nome. Ou calcule a concentração em grama por litro, que ela também é chamada grama por litro. Eu vou até escrever aqui em cima, concentração comum ou grama barra litro. Ela também tem esse nome. Bom, então significa o que essa concentração molar? É o número de mols dividido pelo volume em litros. O número de mols é em mols e o volume é em litros. Então, o resultado final vai dar mol por litro. Tá, mas como é que calcula mol mesmo? Que eu não lembro. Esqueci como é que calcula mol. Então, vamos descer. O volume é sempre em litros. Como que você vai calcular o mol, então? Que é o Nzinho aqui, ó. N. É a massa que vai estar sendo informada na questão para você, dividido pela massa molecular. Não vou botar N1 não, eu vou botar NM. Vou tirar esse 1 daqui
e vou botar MM. Vou tirar esse 1 e vou botar MM, massa molecular, porque fica mais fácil, tá? Eu tirei isso de uma apostila, mas eu acho que massa molecular MM, igual fórmula molecular, massa molecular MM, então fica mais fácil de você entender. Então, número de mols. Então, esse número de mols é a massa que vai ser informada pela questão, sei lá, 1 grama, 2 gramas, 10 gramas, 100, 1000 gramas, não sei. É a massa que vai ser informada, que vai estar em gramas. E a massa da molécula, massa molecular. Eu vou te dar uma molécula e você que vai calcular a massa molecular, tá certo? Pelas massas atômicas. Você encontrando o N, você substitui aqui em cima e depois você acha a molaridade. No finalzinho também tem um exemplo. Eu vou até direto, explicando essas duas, já vou direto lá para o final, para poder fazer um exemplo de concentração comum e um de molaridade. Então vamos lá direto para os nossos exemplos. Exercícios resolvidos é o título que eu dei para vocês. Mas nada mais que são exemplos, né? Aí eu te pergunto lá, ó, numa solução aquosa. Solução aquosa é alguma coisa em água. Aquosa é em água. Eu já te falei isso várias vezes Não, várias vezes não. Quando eu te ensinei reações. Quando eu mostrei reações, eu falei S de sólido, L de líquido, G de gasoso, V de vapor. AQ de aquoso, em água, um sólido em água. Terceiro ano que já ouviu isso várias vezes. De ácido sulfúrico. O soluto é pontinho, pontinho, pontinho. E o solvente, pontinho, pontinho, pontinho. Como você completaria essa frase de modo a deixá-la corretamente redigida? Simples. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico. A água já é o solvente. Certo? E outra palavra que aparecer, ácido, hidróxido, sal, qualquer outra coisa vai ser o quê? Soluto. Então, o soluto é o ácido sulfúrico, o solvente é a água. Pronto. Muito simples a questão. Bom, o brometo de potássio, KBr. Te dei a fórmula. Por algum motivo, será? Vamos ver. É um sólido cristalino branco, bastante solúvel em água, beleza. Qual a concentração comum de uma solução contendo 11,9 gramas desse sal em 500 ml de solução? Olha só, pergunta, qual a concentração comum? Qual é o símbolo de concentração comum? Resposta, já é C, eu não tenho C. Eu não tenho a concentração comum. Qual é a fórmula da concentração comum? Massa dividido por volume. Então, já botei ali, ó. Massa dividido por volume. Já é a minha fórmula. O que mais o problema está te dando? Uma solução contendo 11,9 gramas desse sal. Então, isso é massa. 11,9 gramas de KBr. Beleza. Em 500 ml de solução, isso é volume, 500 ml de solução. Só que eu não posso trabalhar com volume em ml, eu tenho que trabalhar com volume em litros. Então, o que eu faço? Divido por 1000. Então, aqui em cima, ó, preste atenção, lembrete, um decímetro cúbico é igual a 1 ml. E 1 litro... Desculpa, errei feio. Vamos lá de novo. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? É a mesma coisa. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E tem outra coisa também. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Por isso que 1000 centímetros cúbicos são iguais a 1000 ml. Eles são iguais, tá? Então, quando você for transformar... Meu Deus, não tô conseguindo mudar a unidade aqui. Quando você for transformar
volume em ml para litro, é só você dividir por 1000. Então, você tem aqui, ó, 500 ml, divide por 1000, né? Então, você vai andar 3 casas, porque são 3 zeros no 1000. Então, ó, 1, 2, 3, deu 0,5 litros, tá certo? Bom, agora eu tenho massa, tenho volume, bota na fórmula. Concentração, que eu não sei quem é, a massa, 109... 11,9 gramas dividido por 0,5 litros. 11,9 dividido por 0,5, concentração igual a 23,8. O que? Bananas? Não. Grama barra litro que tá embaixo. Acabou. Não tem mais nada. Ó, eu não precisei usar mol, eu não precisei usar a fórmula, eu não precisei calcular massa molecular, não precisei nada. É a massa que ele te dá e o volume que ele te dá. A única sua preocupação é se a massa vai estar em gramas, tá? E se o volume vai estar em litros. Na maioria das vezes, o volume está em centímetro cúbico em ml, que você tem que dividir por 1000. Pronto. Número 3 diz o seguinte: a concentração molar, ó, Mzão, molaridade, quantidade de matéria, concentração e quantidade de matéria, tudo a mesma coisa. Da glicose, repara que te deu a fórmula. Porque você tem que calcular o número de mol. Lá na fórmula de molaridade, precisa de um número de mol. De uma solução aquosa que contém 9 gramas do soluto, que soluto? Da glicose, em 500 ml de solução é igual a... Bom, primeira coisa, vamos escrever o que temos. O que temos? Molaridade não temos, é o que a gente precisa. Massa eu tenho de 9 gramas. Um volume de 500 ml que eu já sei que eu tenho que passar para litros. Já converti em litros, já dividi por 1000, já passei para litros. Se me deu a fórmula e eu sei que tem número de mol, eu já vou calcular massa molecular. Então, ó, massa molecular, C6H12O6. 6 carbonos, 12 hidrogênios, mais, esqueci do mais 6 oxigênios. Bom, beleza. Sei o valor de cada um deles. Ó, carbono vale 12. 6 vezes 12 dá 72. Mais 12 vezes 1 dá 12. 72 com 12 dá 84. Mais 6 vezes 16 dá 96. Pronto. Somando tudo, 180. Então, a massa molecular eu já achei. Vamos para a fórmula. Ó. Se você observar, as fórmulas não dá para calcular a molaridade, o Mzão. Você não consegue calcular o Mzão se você não começar pela segunda fórmula. Se você não começar de trás para frente. Como assim de trás para frente? Por aqui, ó. Por número de mol. Você tem que começar por aqui. Então, você vai para número de mol. Vamos para cá. Vamos andar. Então, ó. O número de mol, não sei. Qual é a massa que ele te informou? 9 gramas. Qual é a massa molecular, né? Que a gente trocou de M1 para MM, que fica mais fácil de você lembrar que MM é massa molecular. Qual é a massa molecular? 180. Então, 9 dividido para 180 dá 0,05 mol. 0,05 mol. Então, ó, eu vou pegar esse N e vou botar na fórmula lá em cima. 0,05 mol. E qual é o volume? O volume que você já converteu. 0,5 litros. 0,05 mol dividido para 0,5 litros é igual a 0,1. O quê? Mol por litro. Pronto. Achei a resposta. Essa é a minha resposta certa. Tá? Essa é a resposta certa. A molaridade que o problema tá pedindo. Difícil? Acharam? Bom, como é que tu vai aprender isso? Treinando.
É igual cálculo de massa molecular. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você entende, mais você para você grava as massas atômicas. Aí o carbono é 2, hidrogênio é 1, oxigênio é 16, por aí vai. Enxofre é 32, fósforo é 31 e por aí vai. Você acaba gravando de tanto você fazer. Bom, vamos voltar para a nossa última concentração, que é chamada de título. Desculpa. Por que é chamada de título? Título em massa, T, é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, você tem massa de soluto e a massa da solução. Mas a minha pergunta é a seguinte: quem é a solução para você? A solução é o soluto mais o solvente. Os dois formam uma solução. Então, você tem a massa do soluto, que é o sólido, e você tem a massa do solvente, que é a água, que você pode pesar. Você pode pesar e você vai ter uma massa. As duas massas somadas é a massa da solução. Então, vamos ver aqui, ó. Onde a massa da solução M é definida pela massa do soluto mais a massa do solvente. Logo, a gente tem o quê? Massa de soluto é M1. Então, quem é M daqui? É a massa de soluto mais a massa de solvente. Tá certo? M1, soluto, M2, solvente. Ah, mas eu não vou aprender assim, eu vou esquecer na forma. Não tem problema. Você escreve em cima. Massa de soluto embaixo. Né? Vamos dizer que você não consiga gravar dessa forma, que você vai errar porque você é muito difícil. Não tem problema. Você vai escrever o quê? M soluto em cima, desculpa, né? M soluto, você sabe que é a massa do soluto. E na massa do solvente, você pode botar M solvente. É indiferente para mim se você vai usar M1, M2, é indiferente. Massa de sol e massa de solve. Como assim sol? Massa M de sol, que é soluto, e M de sol V, que é solvente. Também tá no mesmo. Beleza? Então tá bom. Vamos ver. Colocando as massas aqui, dividindo, você vai achar um valor. O título nunca tem unidade, porque a massa embaixo é grama, a massa em cima é grama. Então, você corta grama por grama e não tem massa. Tem uma questão dessa no exercício. Eu não fiz uma questão dessa resolvida. Mas não tem mistério, tá? Eu até vou dar umas dicas nas questões ali para vocês ali embaixo. Bom, a partir do título, você pode calcular a porcentagem. Porcentagem é o título vezes 100. Sabe para que você usa? Sabe aonde você já deve ter visto isso? Quando a pessoa está passando mal, ela chega lá na emergência, ela vai tomar soro e ela toma soro glicosado 5%. O que significa um soro glicosado 5%? 5% é dissoluto, que é a glicose. E os outros 95% é de cloreto de sódio, que é o soro. Tá? Nesse caso, a glicose é o soluto e o solvente é o soro, cloreto de sódio, tá? Então, deixa eu ver aqui nos seus exercícios. Então, ó, você tem o exercício de molaridade. Mas como é que você sabe que já é molaridade? A molaridade, ele não te deu. Ué, mas por que tá a resposta com M e não mol por litro? Pode colocar Mzão em vez de mol por litro. Não gosto dessa terminação, não gosto dessa unidade. Eu gosto de botar mol por litro. Isso aí é unidade que tá caindo em desuso, não estão usando mais. Aquela matéria que param de usar, né? Então, até as unidades vão caindo também em desuso. Essa daqui também tá te dando mol por litro, tá pedindo a fórmula. Por isso que, quando você começa a calcular, aqui você calcula de trás para frente. Aqui você vai calcular da fórmula do início para chegar lá no número de mol. Aí você vai achar uma massa, tá? Que é referente a um desses elementos junto com o oxigênio e junto com o hidrogênio. Então, aqui faltou o oxigênio igual a 16 e faltou o hidrogênio igual a 1. Quando você chegar lá no final, você vai achar um valor. Esse valor, somado
Com 16 mais 1, vai sobrar um número. Esse número pode ser o césio, o rubídio, o sódio, o lítio ou o potássio, tá? É 3. Molaridade também, não tem problema, você sabe. Qual a porcentagem? Aqui, ó. Qual a porcentagem em massa de soluto numa solução preparada a partir de 8 gramas de hidróxido de sódio em 92 gramas de água? Então, essa daqui é título. Então, título igual a massa de soluto dividido pela massa de soluto mais M de solvente. Não diminuir para não ficar muito grande. E o M aqui não é maiúsculo, é minúsculo. Pronto, diminuir. Aí eu diminuo aqui para ficar um embaixo do outro direitinho. Pronto, ficou. Vou grifar aqui, que é, né, porque é para mostrar que é dividido. Olha aí, título. Massa de soluto dividido pelos 2. Você tem os valores? Claro que tem. Quanto que é o soluto? 8 gramas, que é quem? Hidróxido de sódio. Por que ele só pode ser o soluto? 92 gramas de água, água solvente. Então, vamos lá. Título é igual. Massa de soluto, 8 gramas. Aí eu vou botar a barra, tá? Vai ficar mais fácil. Barra dividido por quanto? 8 mais 92. Então, o título vai ser igual a 8 dividido 92 mais 8 dá 100. 8 dividido por 100. Então, o título vai dar quanto? Só você andar com os zeros. Título igual 0,08. É isso mesmo? Vamos contar. Era 8. 2, porque são 2 zeros. Pronto, acabou. Título tem unidade? Não, mas você ainda não me respondeu a pergunta. Qual a porcentagem? Calcula a porcentagem agora. Como assim? Deixa eu achar a porcentagem. Porcentagem P é igual a título vezes... Cadê? Vezes 100. Que é igual a quanto? Você não precisava nem dividir por 100 ali, né? 8, que é igual a quanto? Desculpa. Vou botar aqui. 8 vezes... Não, 8 não. Desculpa. É 0,08. 0,08, que é o valor de título, vezes 100. Se você multiplicar isso andando com os zeros, vai dar quanto? 8%. Pronto, acabou a conta. Isso é um cálculo de título. Viram como é que é fácil? Não é difícil, é muito fácil. Agora precisa treinar. E outra coisa importante, vocês precisam detalhar o problema, igual eu detalhei aqui em cima, ó. Quando eu fui resolver esses problemas para vocês, eu detalhei o que eu não tinha, o que eu tinha, o que eu tinha, o que eu ia precisar, o que eu não tinha e os que eu tinha. Eu detalhei o problema e fui olhando para a fórmula ver onde encaixa. É só isso que você precisa fazer, tá? Para você entender essa matéria. Então, tem mais exercícios, vai até o número, acho que 6, se não me engano, ou 5. Vai até o número 6, eu preciso que vocês tentem fazer. Semana que vem eu já libero o gabarito desse e já faço uma lista de revisão. Porque depois da lista de revisão, eu vou preparar umas 5 questões valendo nota. Tá bom? Grande beijo pra vocês e bons estudos. Qualquer coisa me chama no WhatsApp no privado. Não entendi a questão tal da folha. Que folha? Folha do dia 1º de julho. Só vou explicar a folha.
Por favor, me envie essas atividades que você conseguir fazer por e-mail. Não anexe nada na plataforma, porque a plataforma eu não estou recebendo. Tá tudo em branco, seu documento fica branco. Você anexa, fica branco. Não tem nada, então eu não posso ver se você tá conseguindo entender ou não. Tá bom? Grande beijo e boa semana para vocês.